Bem, são 9 horas com 27 minutos, 9h27, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, nesta manhã de sexta-feira, com uma temperatura de 16 graus. Em nome de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para toda a região. Delta Sul com as barbadíssimas Delta Sul, móveis, eletro, som, imagem, informática, smartphones com o primeiro pagamento só para novembro. Farmácias associadas aqui, você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é farmácia econômica. Bom, a gente noticiou aqui no início da semana o fato que aconteceu aqui em Tupã-Siretã e envolvendo o tabelionato e o registro de imóveis em Tupã-Siretã que estão sob intervenção judicial. Nós, assim que tivemos acesso a essa informação, procuramos tanto as pessoas que estavam assumindo aqui quanto a justiça local e tivemos a orientação deles para procurarmos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para termos mais detalhes. Feito isso, a gente teve contato com a assessoria de imprensa lá e nos informaram de que no site havia uma nota trazendo essas informações. A nota diz que, diante de diversas irregularidades, o tabelionato de notas e o registro de imóveis da comarca de Tupã-Siretã estão sob intervenção judicial desde 9 de setembro. Para implementação urgente de medidas reguladoras, foi suspenso o atendimento. No dia 15 foi reaberto ao público o serviço notarial. Já o atendimento no registro de imóveis está sendo retomado hoje, dia 16. A nota prossegue dizendo que o juiz de direito Marco Luciano Wester, diretor do foro da comarca de Tupã-Siretã, instaurou um processo administrativo disciplinar e decidiu afastar preventivamente a tabeliã titular do serviço notarial e registradora titular do serviço registral. Os respectivos substitutos cartorários também foram suspensos das atividades. Na última inspeção realizada no dia 23 de agosto, o magistrado constatou desorganização dos livros e documentos, a inobservância de prazos, além de excessiva oneração dos usuários do serviço e da supressão de rendas e, consequentemente, sonegação de tributos. É evidente, no caso, o interesse da coletividade, além da credibilidade do Poder Judiciário em relação ao serviço público delegado, que deve ser, se não ótimo, adequado, complementou o magistrado. Desta forma, o juiz nomeou uma interventora junto ao serviço notarial, Helenise Mazardo, e Margot Virgínia Silveira de Souza como interventora no serviço registral. Ambas vão responder pelos serviços durante 90 dias. Essa é a íntegra da nota que está no site do TJ, do Tribunal de Justiça, e que nós já veiculamos aqui. Nós também procuramos o contato com a assessoria de imprensa do Tribunal para vermos da possibilidade de uma entrevista e, felizmente, fomos atendidos. Nesse instante, estamos em contato com o Dr. Alexandre Trenhago Panici, que é juiz corregedor, integrante da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, e que atende o nosso convite. Primeiro, quero agradecer a atenção do Dr. Alexandre pela sua gentileza de atender aos ouvintes da Tupã. Dr. Alexandre, bom dia, o senhor está bem? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes, tudo bem, graças a Deus. Doutor, houve uma ação que envolveu aqui o tabelionato e o registro de imóveis em Tupã-Siretã que estão sob intervenção judicial. A nota fala sobre vários aspectos ali, mas gostaríamos de ouvir do senhor o que levou a Justiça a fazer isso e quais as consequências disso. Na verdade, existe uma limitação legal, né? A Lei Orgânica da Magistratura Nacional impede que magistrados efetuem comentários, enfim, tenham considerações acerca de processos em andamento. Então, o que nós temos na comarca de Tupã-Siretã? O colega Marco Luciano Wester está presidindo esses dois processos administrativos que foram instaurados. Então, já decisão liminar, como o senhor noticiou, afastando provisoriamente, temporariamente, essas duas delegatárias. E esse processo vai ser regularmente instruído, com oitiva de testemunhas, oportunizando-se a defesa, e ao final vai ser formatada uma decisão. Por isso que, então, neste momento, eu não posso dar detalhes, enfim, comentários sobre o caso. O que pode se dizer é que o Poder Judiciário está cumprindo seu papel. Essas serventias são delegações do serviço público. Os titulares são investidos mediante concurso de provas e títulos e devem prestar um serviço exemplar de qualidade. No momento em que há denúncias de irregularidades, enfim, algumas comprovações e apurações, o Poder Judiciário tem o dever de instaurar o processo competente, apurar os fatos e, ao final, estabelecer a decisão. Ela pode ser inocentando essas titulares ou pode ser condenando. A Lei Federal número 8.935, ela prevê algumas previsões de punição, repreensão, multa, suspensão e até a mais grave, que é a perda da delegação. Então, no caso grave, se for constatado, o juiz pode aplicar essa pena de perda de delegação e essas
delegatárias serem afastadas, a serventia fica vaga, se for o caso, vai ser publicado o devido ato pelo presidente, declarando vacância, se for essa decisão tomada, e aí as serventias têm que ser incluídas em novo concurso público para provimento. O que é importante referir é que nesse período, né, a partir de hoje também voltam às atividades normais também o registro de imóveis, a partir de ontem já foi reaberto o tabelionato de notas, para que a comunidade não seja prejudicada nesse serviço. Então, durante esse período em que foi fechadas as serventias, justamente para ser levantado, feito um inventário e para que as interventoras pudessem apurar eventuais irregularidades, eventuais necessidades de serem regularizadas e adotadas as medidas competentes, comunicando-se ao juiz diretor do foro, que é o Dr. Marco, que vai presidir e coordenar esses trabalhos, adotando as medidas necessárias. Perfeito. Doutor Alexandre, como é que funciona essa questão da intervenção? Nesses 90 dias, então, há uma pessoa respondendo temporariamente. Mas para nós, usuários, para a comunidade como um todo, altera alguma coisa? Não, na verdade, a partir de hoje, né, terminado o período, um curto período de uma semana que ficaram fechadas as serventias, né, tudo começou ali no dia 23 de agosto, quando dois coordenadores de correição aqui da Corregedoria se deslocaram para a comarca para realizar essas inspeções, juntamente com o diretor do foro. Foram apurados alguns fatos, foram feitas atas de inspeção, e aí, com base nisso, para subsidiar a decisão do doutor. No momento que foi decretada essa intervenção, são afastados os titulares e nomeados outros responsáveis, né? No caso, a doutora Helenice Mazar, responsável pelo serviço notarial registral de Jari, e a doutora Margot Virgínia Silveira de Souza, que é responsável pelo serviço registral e registro civil especial da comarca. Então elas ficam acumulando nesse período as serventias das quais são titulares, e mais essas sob intervenção, né, na qualidade de interventoras, mas prestando normalmente o serviço à população, abrindo no horário estabelecido pelo diretor do foro. Até inclusive nesse momento importante que a comunidade local também viabilize e franqueie ao Poder Judiciário eventuais denúncias, eventuais comunicações que tenham feitas, porque está em andamento esse processo administrativo. Então esse é o momento de que, se algum outro cidadão se sentiu prejudicado pela atuação dessas titulares, pode levar ao conhecimento do magistrado diretor do foro para embasar a decisão nesse processo. Mas os serviços vão estar abertos normalmente, podem se dirigir às serventias, as interventoras são as responsáveis a partir desse momento pelo funcionamento normal das unidades, para dar continuidade ao serviço que já foi iniciado, ou aquele que tem que ser iniciado a partir de agora, prestando serviço à população. Perfeito. Bom, o prazo é de 90 dias. Nesse prazo de 90 dias deve estar concluído tudo? Quer dizer, se define se a pessoa retorna, ou se haverá uma outra pessoa que permanecerá prestando esse serviço? Normalmente é para ser finalizado o processo, porque os prazos são exíguos, né? Já ficou marcada a audiência para o dia 23, para a inquirição das titulares, 23 agora de setembro. Após isso tem um breve prazo para apresentar a defesa e eventuais testemunhas a serem ouvidas. São inquiridas as testemunhas, há o prazo da defesa final, as alegações finais, e é prolatada a decisão. Aí já adotando as medidas necessárias, se absolvição, retornando a titular, e se for aplicada uma pena de perda de delegação, já designando a interina, que pode ser as mesmas, né? Normalmente são as mesmas que já estão provisoriamente designadas, e para dar continuidade no serviço, em sendo o caso de concurso público, até o provimento por concurso. A Corregedoria tem tido esse tipo de ação já em vários locais, ou somos uma exceção? Sim, nós temos um calendário de inspeções regulares, né, as ordinárias, eventualmente, por isso que eu friso a importância da comunidade participar, nos denunciando eventuais casos de abuso, de irregularidades, porque aí há vários casos que são feitas inspeções extraordinárias, né, justamente para buscar a pesquisa, enfim, a apuração de provas e fatos, viabilizando a apuração, porque na verdade é um serviço público delegado, sob fiscalização, e no momento que nós temos elementos de prova, de denúncias de que alguma serventia está apurando de forma irregular, nós vamos fazer as inspeções e adotar as medidas competentes. Já houve mais de um caso de perda de delegação, lamentavelmente, né? Existem serventias que prestam serviços de excelência, já outras que não, nem tanto, né? Então, apuradas e comprovadas essas irregularidades, dependendo da gravidade, são aplicadas as penas competentes, e em alguns casos, lamentavelmente, de perda de delegação, mas visando o bem maior, que é a prestação de serviços à população.
Na nota que o Tribunal de Justiça colocou no site, cita que o magistrado constatou desorganização dos livros e documentos, entre outros aspectos, né? Aí as pessoas ficam um pouco preocupadas porque, principalmente, o registro de imóveis é um documento oficial e que ali está documentado o patrimônio de muitas famílias, enfim. O senhor comentou que não pode citar aspectos peculiares desse caso, mas fica uma preocupação da sociedade se pode chegar ela a ter algum tipo de prejuízo na questão documental. É por isso que, havendo alguma preocupação, algum processo em andamento, enfim, o consumidor, enfim, o cidadão pode se dirigir à serventia ou até mesmo perante o diretor do foro para eventual questionamento, denúncia, mas em regra os livros, né, isso aí são livros que vêm de muito antes, às vezes até da atual delegatária. Certo. São livros que pertencem ao acervo da serventia, e às vezes a desorganização não diz respeito exclusivamente a esses livros, e sim a outros fatos. São inúmeras as obrigações, as informações que têm que ser prestadas, né, em registros informatizados. Então não quer dizer simplesmente que a serventia perdeu esses livros, né. Inclusive há muitas serventias que usam uma base de dados digital para preservar o acervo, justamente no caso de uma perda por um incêndio, né. Sempre existe esse risco, então a pessoa tem que ter essa garantia, enfim, essa possibilidade de não exclusivamente ter apenas um livro documentando essa escritura pública, enfim, da pessoa e seu registro de imóveis. Sem dúvida. Como é que funciona a corregedoria, doutor Alexandre? Ela tem uma rotina de inspeção, ela faz inspeções de surpresas. Vocês têm... Como é que é composta a corregedoria? Nós temos 5 coordenadores de correição que costumeiramente se dirigem às serventias em loco. São feitas fiscalizações pelo sistema de informática também, que nós temos alguns registros, cadastros, mas principalmente em loco para acompanhamento, fiscalização dos livros, das rotinas. Também existem cartazes fixados nas serventias com os telefones da ouvidoria, da direção do foro, do canal do Tribunal de Justiça, na própria página do site da internet, para que sejam formuladas essas denúncias, e com base nisso são instaurados expedientes, né, para a apuração desses fatos e a atuação da corregedoria. Perfeito. Vocês atuam rotineiramente, quer dizer, em outras oportunidades já estiveram em Tupanciretã e outros municípios do estado? Sim, claro. Sim. Existe um expediente para cada serventia, onde ficam registradas as diversas inspeções que são feitas ao longo de toda a história da serventia, com os diversos titulares e interventores que ali atuaram. Perfeito. Então fica tudo documentado aqui na corregedoria. Eu lhe questiono isso porque, pelo que eu lembro, seria a primeira vez que houve uma intervenção em Tupanciretã, mas imagino que, como vocês têm feito essa fiscalização de tempos em tempos, nunca havia ocorrido um fato a ponto de fazer com que agissem desta maneira, de fazer uma intervenção, né? Sim. Justamente tem a ver com a questão da punição, né? Se é um fato leve, algo que possa ensejar uma repreensão, normalmente não é um caso de intervenção. Realmente é em caso onde há uma apuração mais grave, como o próprio magistrado ali referiu na nota, né, divulgada no site, em que há essa possibilidade, né, em sendo comprovados fatos graves, existe a possibilidade legal de perda de delegação. Por isso que adotou essa decisão de intervenção, justamente para apurar melhor os fatos e, ao final, ter elementos para adotar a decisão mais justa nesse caso. Bom, a nota diz que está sob intervenção desde o dia 9 de setembro, então nós teremos aí outubro, novembro e dezembro. Até 9 de dezembro deve estar concluído esse processo. Espera-se que sim. Perfeito. Doutor Alexandre, quero novamente agradecer a sua atenção, a gente fica à sua disposição também se gostaria de ampliar um pouco mais em nome da Corregedoria, o senhor como juiz corregedor integrante da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, novamente agradecendo em nome dos nossos ouvintes e deixar o nosso microfone à sua disposição, se algo mais gostaria de comentar sobre esse caso em Tupanciretã ou sobre a Corregedoria, enfim, por favor, fique à vontade. Perfeito. Da minha parte também a gente agradece esse espaço concedido, importante, a conscientização e esclarecimento da população local, e mais uma vez frisando que o papel do Poder Judiciário é esse, exercer essa fiscalização, e contamos principalmente com a colaboração da comunidade local, que sabe daqueles casos, enfim, que eventualmente possa ter ocorrido alguma irregularidade, alguma cobrança maior, enfim, uma demora excessiva no prazo, e isso é importante que seja comunicado pelos canais competentes, acompanhado da devida prova, para que o Poder Judiciário possa cumprir o seu papel, efetuar essa fiscalização e adotar as medidas necessárias para a regularização. Muito obrigado. Um abraço, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. 9 horas e 41 minutos. Doutor Alexandre Trenhago Panitti, que é juiz corregedor, integrante da Corregedoria da Justiça do Rio Grande do Sul, que atendendo ao nosso convite falou em nome da Corregedoria, então, para nos dar mais detalhes com relação
a esta intervenção que está acontecendo no registro de imóveis e também no tabelionato aqui em Tupã-Ciretã. São 9h42. Eu vou a um intervalo comercial e em instantes retorno com a sequência da edição do seu programa.